Tem um detalhe aí, Laurinda, alguma coisa não está encaixando, porque eu fiz um vídeo aqui esses dias, Laurinda, aconselhando as pessoas a, a, a amar mais, a ter um casamento feliz, a, se necessário for, ir até num motel, se fosse o caso, na cidade, porque não passa de um comércio aquilo lá. É um comércio, a pessoa pode sair, né? Pode passear. Às vezes está em casa, tem 3 filhos, 4 filhos, e às vezes não consegue, né? Fazer tudo o que quer. E ela pode sair. Aquilo lá não é pecado. E uma senhora fez um vídeo, fazendo um comentário do meu vídeo, uma senhora da CCB, dizendo que nesses lugares não pode ir porque tem muitos espíritos lá. Tem muitos espíritos malignos. Mas pelo que você acabou de relatar aqui, eu não posso imaginar que essas coisas que você viu devem ser provenientes de espíritos malignos. Não é isso, Laurinda? Bem, espíritos malignos há em todo lado. Até na nossa casa pode entrar alguém com espíritos malignos. Não é? Isso, olha, por exemplo, o que aconteceu no Bom Jardim e o que aconteceu em Pampolide, lá reside espíritos malignos que eu acho que essas igrejas deviam estar fechadas e não haver cultos a Deus. Porque ou se cultua a Deus ou se cultua aos espíritos malignos. Por exemplo, a igreja tem. E como é que é possível fazer então cultos? Diga-me. Se um motel tem esses espíritos malignos, não é? Como o Josafá está a relatar, então eu vou quando preciso viajar e preciso ficar num hotel, como é o caso dos anciães que ficam em hotéis, eles lá também têm espíritos imundos. É ou não é? É. É as mesmas pessoas, então, né, se eu vou ao restaurante, também tem espíritos malignos. É as mesmas pessoas que frequentam os mesmos ambientes. A pessoa que vai no motel, ela também pode ir em hotel, ela também pode sentar num banco de um táxi, ela pode sentar num banco de um... Ou seja, a coisa não tem muito lógica, né? Mas ficar sob influência. Ela falou, não, ali o espírito ele vai te pegar. Eu fiquei sabendo, Laurinda, né, que teve casos até mesmo de abusos sexuais dentro de uma casa de oração em Portugal. Isso é verdade? Não foi só em uma, foram em 2. Uma delas eu fui testemunha ocular. Eu vi. Uma você foi testemunha ocular? Foi. Isso eu fui testemunha, sei e tenho conhecimento de todo o processo. Essa prática... Laurinda, essa não é uma prática diabólica que não foi cometido no motel, foi cometido dentro do chamado templo chamado Graça de Deus, não é isso? É. Eu acho que a Irmandade não devia de frequentar estas igrejas. Não devia de frequentar, porque vão buscar os espíritos depois para casa e depois podem cometer os mesmos crimes em casa com os familiares. Laurinda, aqui tem um comentário que eu acredito que deve ser de uma portuguesa. Ela está falando, é Maria Lúcia Teixeira. A situação em Portugal tem problemas, como em todo lugar tem, mas os brasileiros que vieram para cá ainda agravaram mais a situação, né? Então, Laurinda, aconteceu... Mas aqui nisto que nós estamos a falar... Sim, pode falar. Desculpe, mas isto dos crimes que estávamos a falar, o que aconteceu, e dos espíritos que estão na igreja, não é? Porque aconteceu lá, os espíritos estão lá, continuam lá, porque eles não foram expulsos, os espíritos. Peraí. Não foram os brasileiros que trouxeram para cá. Meu Deus. E é assim, em Portugal sempre vieram cá os brasileiros falar, não é? Falar e decidir o que era feito e o que não era feito. Agora, quem está à frente realmente desta instituição religiosa, seja em Portugal, seja no Brasil e seja em Itália, agora com certeza e alguns anos atrás é que as coisas vieram a descambar, portanto, vieram a declinar. É uma coisa
fora do normal. E isto só tem conhecimento quem tem ministério, é que tem conhecimento da podridão, da sujidade que está a haver nestes líderes responsáveis. Porque o povo, o simples povo que vai ouvir e que acredita que Deus se usa daqueles homens, para eles, na sua ingenuidade, acreditam ainda que Deus se utiliza deles. E ai daquele que aponta o dedo àquele homem que está no púlpito. Laurinda, porque os homens que estão no púlpito são seres humanos, erram. Josafá, eu aceito perfeitamente que estes líderes errem. Agora, o que não podem é continuar a querer tapar os olhos ao povo e àqueles que estão ao seu redor de que continuam a ser santos. Laurinda, a gente tem uma pergunta e eu vou te falar, esses abusos que teve lá foi coisa que saiu na mídia? É coisa que pode ser provado? Isso aí as pessoas ficaram sabendo? Ou é caso de boato? Não é boato. Tanto o do Bom Jardim saiu na mídia, saiu na comunicação social, nos jornais, saiu. Porque eu falei, porque senão não saía. O de Pampolide, eu sei que foi julgado o encarregado em causa e que foi condenado. Inclusive, até houve um ancião que foi responder também perante o tribunal pela razão de não ter denunciado esse crime em Pampolide. Coisa que faltou no Bom Jardim. E a outros mais. Houve muitos anciãos que precisavam ter sentado na cadeira do tribunal para serem julgados pelo juiz por terem encoberto estes crimes. Portanto, isto há provas. Estes casos foram denunciados. O do Bom Jardim foi denunciado da minha parte para com o ancião que na altura estava lá, que foi o António Moreira da Fonseca e o ancião Benjamin, um que era de Balbão e o outro que era de Laborim, e depois o António Moreira da Fonseca quis encobrir o caso à justiça, porque o Benjamin queria que fosse denunciado, e o caso não foi denunciado à polícia. E houve alguém que denunciou o caso de Bom Jardim à polícia judiciária, e esse caso depois foi julgado, foi investigado, foi julgado, e tudo ficou acertado. O de Pampolide, esse caso veio parar às minhas mãos, sem querer veio parar. Houve uma irmã que desabafou, e eu, ao saber o que é que tinha acontecido, eu e mais outra irmã, a irmã Sílvia, fomos à Polícia Judiciária, porque eu já conhecia a inspetora, e fomos fazer a denúncia. Só que foi denúncia anónima, porque a inspetora aconselhou que assim fosse. E foi feita a denúncia anónima de Pampolide. Mas aqui eu estou a dizer que fui eu e a Sílvia Marques que fomos fazer a denúncia. E as coisas foram investigadas. E a situação foi muito mais complicada do que aquilo que se estava à espera. Houve muitas vítimas e houve vítimas que se calaram, como também no Bom Jardim. Porque no Bom Jardim este assunto já era conhecido já há muitos anos, até com outras vítimas. Já há muitos anos. O que é triste é isto. Então esse negócio Portanto, de que o espírito... Josafá, ir ao motel. É verdade. O espírito. Laurinda, então esse negócio que o espírito só tá lá no motel é conversa furada. Ele tá agindo até dentro da própria chamada graça maravilhosa. Ele age lá, porque segundo o que você relatou aqui, gente, ó, entenda, ela falou, esses casos foram pra mídia, foram investigados, viraram inquérito policial, tá? Então isso aqui não é uma conversa furada da nossa irmã, isso é documentado, tá? E detalhe, esses casos aconteceram dentro do templo, lá dentro do templo. Em que momento aconteceu isso, Laurinda? Foi em algum intervalo de culto? O que foi? Foi no momento de limpeza da igreja? Ou escolinha de alguma coisa? Quando foi o momento disso?
Foi durante a escolinha de música, em que estava a ter aula, eu e mais outros irmãos e irmãs, estávamos a ter aula de música. E a vítima, neste caso eu tenho que falar, a vítima veio para ter aula com o tal encarregado de música e foi para a parte da galeria ter aula, e eu fui lá, por mero acaso, buscar uma pasta que tinha esquecido e vi a tal situação macabra. A tal situação que nem é bom lembrar. Mas isto acontecia durante muito tempo. Era quando nós estávamos a fazer limpeza e nós não nos apercebíamos. Era quando esse encarregado dava aulas à hora que ele queria, bem lhe apetecia. Quando eram jovens e menores, sabe o que é que ele fazia? Ia para a parte da galeria, onde tinha a salinha, onde dava as aulas de música, e no seu computador via filmes pornográficos. E chegou a dar a ver esses filmes pornográficos a algumas alunas e a alguns alunos. Portanto, não era só o ato. Foi durante muito tempo que havia atos sexuais lá dentro, abusos sexuais. Mas também há outra coisa, Josafá. O Bom Jardim tinha um zelador. E esse zelador também cometia as suas traquinices de homem e levava para lá e, aliás, emprestava dinheiro a certas pessoas e os seus favores eram pagos com atos sexuais. Não era a esposa dele, que ele já era viúvo. E o Ministério sabia. Tudo. Não, será que eles encobrem tudo isso por amor da graça, que seria amor à imagem da igreja? Eles têm mais zelo à imagem da igreja do que as pessoas, Laurinda? Aqui acho que há várias coisas. Há amor à imagem da igreja, ao nome da igreja, porque sempre foi esse a preocupação. Nunca a preocupação das vítimas e de quem estava lá, e da testemunha que viu, eles nunca protegeram, nunca se preocuparam com ela. O que se preocupavam era que a testemunha não falasse. Compreende? E no caso do zelador, era as coletas que ele dava. E os almoços que ele pagava a determinadas pessoas, quando viajava com essas pessoas do ministério, os almoços, os jantares, era isso. E se calhar o dinheiro que emprestava. Peraí. Então, Laurinda, quem contamina o motel... As coisas funcionam assim. São esses tipos de indivíduo. Se for pro motel, é eles que vão levar os espíritos para lá. Não, porque eu não vejo uma coisa mais horrenda do que abuso, principalmente se for criança, se for jovem. Se é a coisa mais... Nem bandido tolera isso, Laurinda. Nem bandido. Pega um pedófilo, joga ele lá na cadeia. Josafá, mas Josafá, aqui o problema destes líderes e o que me levou realmente a sair, e podem dizer, mas é Jesus Cristo que tu segues. Eu sigo a Jesus Cristo, eu não preciso seguir nenhuma placa. Eu não é na igreja que eu sinto Jesus Cristo. Aliás, até era raro sentir lá a presença de Deus, e eu até achava que o problema era meu, mas afinal de contas não, era aqueles espíritos que estavam lá é que não me deixavam sentir a presença de Deus. Então eu prefiro vir cá para fora e sinto a presença de Deus com muito mais pureza, porque nem o Espírito de Deus se mistura com estes espíritos malignos, usurpadores, violadores, não se mistura, porque... Mas, Josafá, a questão destes líderes, eles se encobrem e protegem-se uns aos outros. Isto é facto, porque eu nunca vi uma coisa deste género, estes homens, estes líderes, protegerem estas pessoas que cometem estes crimes desta forma. E depois venho eu a constatar que só porque um ancião, até é um ancião até bastante conhecido aqui na cidade do Porto, que é muito vaidoso, é um dos mais velhos, em que ele foi visto por um irmão do ministério que estava num carro
a apalpar as pernas de uma senhora, não sei se era crente ou não, e os peitos. Estaria a expulsar o mal que estava nos peitos e nas pernas? Esse ancião? E esse ancião continua com o ministério, continua a ser venerado por todos e mais alguns. Ainda está São no anciãos ministério, mais velhos. Digam-me uma coisa, Josafá, como é que o Espírito de Deus pode entrar nesses homens que se dizem homens de Deus, se eles de fora cometem essas atrocidades, portanto estragam os seus casamentos, não é em motel, mas é num carro? Como é que é isso possível? No motel eles não vão, mas E aí depois faz... Mas aí eles fazem qualquer picaretagem dentro do templo, é dentro do carro, é em qualquer lugar. Mas no motel não pode, porque o motel tem espíritos, o motel bibibibi, é aquela conversa furada de CCBano fanático. Laurinda, e você chegou a denunciar isso tudo? Mas peraí. Fala, pode falar. Mas, Josafá, a mim o que me leva então a pensar, sendo assim esse raciocínio, que no motel é que tem os espíritos, então se calhar este ancião e outros que pode haver, não sei, pode haver, eu não posso estar em todo lugar para ver os espíritos, não é? Se calhar então este ancião e outros como ele também foram para os motéis buscar esses espíritos, porque para eles terem este espírito de diamantes em que estão num carro, apalpam a perna a uma senhora e apalpam os seios, das duas umas, ou estão a ver qual é o tamanho do seio e a ver se a perna tem varizes ou não, ou estão a expulsar os espíritos. E depois eles ainda continuam com o ministério. Eu acho que se houvesse sinceridade destes homens, era, olha, meus meninos, eu não estou de acordo com as regras que estão estipuladas na congregação. Eu vou entregar o meu ministério porque eu tenho que ser idóneo. É aqui que falta, eles não têm idoneidade nem para com eles mesmos. Não têm. E anda este ancião, todo bonito, todo pomposo, todo penteadinho, porque é um dos mais velhos, e não sei se irá às reuniões ministeriais ou não, e o que é que ele vai opinar ou vai dizer que Deus lhe fez sentir? Quando ele não está de acordo às regras da congregação, porque tem que ser um homem idóneo. Porque, Josafá, falhas, erros, todos nós temos. Agora, o que eu não posso é dizer de que sou correta, de que sou uma mulher de Deus, ou que o Josafá é um homem de Deus, quando por trás anda a cometer atrocidades e impor aos outros as regras mais pesadas. Então, como é? Eu tenho que ser exemplo. O Josafá tem que ser exemplo na sua casa. Porque se os seus filhos verem que o Josafá é um galã, que vai para ali, vai para acolá, não dá assistência à família, gasta dinheiro no jogo, a família quer dinheiro, não tem dinheiro, e depois até coloca a mão em dinheiro que não é seu. Que exemplo é que o Josafá dá aos seus filhos? É a mesma coisa em relação ao ministério. Se eles não dão exemplo, só que isto fica tudo abafado. Laurinda, a Bíblia diz que primeiro ele tem que saber governar bem a casa dele. Saber governar é saber levar a família. Não é com pancada, nem é saber governar bem. Depois é que ele vai ser analisado para ver se ele pode governar uma igreja, né? Mas, Laurinda, você denunciou isso tudo, você fez isso tudo. Você passou por algum tipo de retaliação, sofreu alguma ameaça, alguma coisa do tipo assim, Laurinda, aí, em Portugal? Por parte do Ministério, não. Mas foi um abandono total por parte do Ministério. Eu sou aquela pessoa que sou acometida de espíritos malignos. Eu tenho uma legião. E tenho um espírito tão destruidor que o meu espírito é para destruir a congregação. Eu já não digo obra de Deus porque isto até é uma blasfema contra Deus, mas contra a congregação.
Ameaça tive, assim, por parte de algumas pessoas, mas na altura, sabe, Josafá, eu ainda tinha algum temor, respeito. Eu tinha respeito ao local onde estava, e principalmente na igreja. Porque se fosse agora que me fizessem ameaça, eu dizia com quantos paus se constrói uma cabana. Mas na altura ainda estava sob o efeito de crente. Laurinda, você é a típica portuguesa eu não tenho medo. Que a gente conhece aqui, a portuguesa de pelo na venta. Como é que é? Como é que é? Fala aí. De pelo na venta. Esta é de pelo na venta. De pelo na que venta. É de pelo, de bigode. De bigode. É. Muito bom, Laurinda. Mas sou considerada uma pessoa... Sou considerada uma pessoa louca, com distúrbios, que estou sempre a falar no mesmo. Mas tem que se falar. Mas e é a questão assim, aqui não é a questão de falar. Todo mundo que fala a verdade, que não tem medo, que vai lá, que é pessoa decente, honesta, mas é pessoas que se indignam com coisa errada. Eles chamam de doido, de atravessado. Eles falam a mesma coisa de mim. Doido, atravessado, e blá. Até Jesus chamaram de endemoniado. Ô, Laurinda, eles chamaram esse homem é um endemoniado. Esse homem só pode estar endemoniado. Agora, Laurinda, vamos dar uma esquentada. Então isso não existiu, para não. Vai ver, Jesus Cristo era português, eu tô achando, viu, Laurinda? Ele era de pelo na venta. Não sei. Vamos ver agora, Laurinda. Agora a gente vai dar aqui uma esquentada. Vamos dar uma viajada agora para Itália.